Segundo aos Coríntios 11, versículo 23, ele fala um pouquinho da sua relação. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, porque na verdade era o limite, né? As pessoas, o máximo de açoites que uma pessoa podia receber numa tacada era 39, porque 40 eles entendiam que 40 a pessoa já não resistia. Então 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Nessa ocasião em que ele é apedrejado, ele é tido como morto, e as pessoas o arrastam para fora, e os discípulos o abraçam e oram por ele, e ele se levanta. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece? Que também eu não enfraqueça. Que ele está querendo dizer, quem é que no meio da igreja se enfraqueça? Que eu não me identifique com o enfraquecimento e chore e sofra com a fraqueza do meu irmão. Quem se escandaliza que eu não me inflame? Quem se escandaliza no meio da igreja que eu não sinta a dor desse escândalo? Eu pergunto, amado irmão, ao perceber Paulo, em todas essas experiências, por exemplo, nas 5 vezes em que ele recebeu dos judeus as quarentenas de açoite, menos um, quem olha com um olhar meramente humano, vai dizer, Deus não está na tua vida. Deus não é contigo, porque você sofre demais da conta. Quem julga o outro pela aparência externa está longe de entender o que de verdade Deus quer fazer e onde Ele quer fazer. Paulo estava procurando dizer o seguinte, gente, vocês estão dizendo que os outros apóstolos que pregam facilidade ou que pregam vida boa, esses sim têm Deus, aqueles que manifestam externamente glória, pompa, resultados externos, visíveis e terrenos. Muitos por dentro são loucos, são vazios, são destituídos de experiência com Deus. Muitos que tão somente propagam o evangelho externo, que resolve o exterior, que maqueia a aparência física e externa. Muitas vezes dentro são destituídos do melhor, de uma experiência com Deus, da riqueza de Deus, da glória de Deus dentro deles. Em contrapartida, Paulo dizendo, não quero me gloriar, mas quero dizer que apesar de todas as situações externas que fazem parte da minha vida e que me fazem chorar e sofrer por amor de vós, e apesar de tudo que acontece, que você vê e que aparentemente é fracasso, aparentemente é derrota, mas há um tesouro inesgotável, há uma glória que está se manifestando dentro de mim, e é nessa glória que eu devo me firmar, e eu devo me alegrar por isso, porque enquanto o homem exterior está se corrompendo, não pelo pecado, mas está se corrompendo, talvez pelas provas da vida, pelas tribulações que nos cercam, contudo, o interior se renova de dia em dia para a glória do Senhor. Diga, ainda que o exterior se corrompa,
o interior se renova dia a dia. Amém? Então não se julgue a si mesmo e nem julgue ao outro pela aparência externa, por aquilo que possa eventualmente se manifestar no exterior. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Mas Deus vê o interior. E Paulo admite que nesta esfera terrena, que nesta esfera física, até o mensageiro de Satanás veio para esbofetear, para que por intermédio dele Paulo pudesse defender de Deus, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Diga, mensageiro de Satanás. Quando este mensageiro de Satanás se levantava na vida do apóstolo Paulo, em todas as experiências que nós acabamos de mencionar, entrava numa cidade e um mensageiro de Satanás levantava calúnia contra ele, cochichava no ouvido das pessoas ao estar presente e levantava no lugar onde ele estava perseguição, e perseguição que se levantava de tal maneira que Paulo se via em algumas ocasiões oprimido por isso. E essa opressão se manifestava na esfera terrena. Estava dentro de um navio, e mesmo dentro do navio, seja no navio, seja em alto mar, seja na terra, seja entre falsos irmãos, seja entre os gentios, seja entre os judeus, onde ele estava, um mensageiro de Satanás levantava situações para afligi-lo. Chegou um determinado momento que ele falou assim: eu não consigo me livrar desse mensageiro de Satanás. Entre os judeus, esse mensageiro de Satanás, esse espírito maligno, levanta entre os judeus algo para me afligir. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o meu ministério com os gentios, porque talvez o problema esteja com os judeus. Então ele sai do meio dos judeus e vai para o meio dos gentios, e em pouco tempo, no meio dos gentios, algo se levanta contra ele, e ele começa a sofrer na carne o fruto desta investida maligna. Então quem sabe eu tenho de fugir dos gentios, então eu vou para o meio da igreja, eu vou entre os cristãos, eu vou cultuar e vou pregar aos crentes. Eis que de repente no meio dos crentes, mensageiro de Satanás se aproveita de situações para levantar crises e opressão, de maneira que entre judeus, gentios, no meio da igreja, em alto mar ou na terra, em toda e qualquer situação, ele se vê em tribulação. E nessa experiência ele começa a dizer: Senhor, então eu entendo que o problema não está com os judeus, também o problema não está com os gentios, o problema não está na igreja, o problema não está em alto mar, o problema não está na terra, então o problema é o mensageiro de Satanás. Onde eu vou, ele me acompanha. Então, Senhor, eu quero orar agora para que este mensageiro de Satanás se retire da minha vida. E o Senhor traz uma outra revelação. Paulo, você está crescendo na revelação. Você está descobrindo que o problema não é o judeu. Diga, o problema não é o judeu. Diga, o problema não é a igreja, nem o gentil, nem o mar, nem a terra, nem os céus. Paulo já descobriu que não era o lugar, que não eram as pessoas. Então ele identificou: é um mensageiro que onde eu estou se levanta contra mim, para que eu sofra na carne. Então, Senhor, eu oro uma vez para que esse mensageiro saia da minha vida.